de perguntar de uma pessoa. Carlos Drummond de Andrade. Como é que foi essa relação com o Carlos Drummond? Que você tem várias cartas, você tem textos dele e você acabou construindo uma obra pela sua leitura, sua hermenêutica da obra do Carlos Drummond. Como é que foi a relação de vocês? Bom, você está vendo essas arcas aqui? Elas são desenhos decorativos de objetos mineiros do século XVIII. Isso é um paramento do século XVIII, isso é fundo de oratório. Então, eu comecei a levantar tudo isso e fiz uma grande exposição no Rio de Janeiro com essas arcas. E ele ficou encantado. Você conheceu ele no Rio? Não, eu não. Vocês namoraram? Não. Vai contar. Não. Aqui, ele então começou... quando eu estou na praia, depois da exposição, 2 ou 3 dias depois, eu abro o Jornal do Brasil, que era o jornal mais importante, e tem um poema dele para mim, grande, gente, que declaração de amor. falando sobre as arcas. Falando, não canta as armas e os barões assinalados, cheios de veludos, belbutinas e tal. E vocês nunca tinham se falado, nunca tinham se Eu visto? fiquei, assim, embasbacada com aquilo e não tive coragem de ligar. Cheguei aqui, escrevi uma carta agradecendo e mandei uma gravura. Ele me escreveu uma carta linda, agradecendo a gravura e falando: esse é o mágico lampião que ilumina meu quarto de dormir, onde realmente ela ficou até a morte dele. E ali, então, começou isso. Tinha uma obra sua no quarto dele. que é o Lampião. Era o Lampião. Então, o que eu fiz? Aí comecei, na universidade, nós editamos um livro. Eu convoquei 4 artistas, comigo 5, e nós fizemos um belo álbum sobre Drummond, desde que a universidade editou. E ele ficou encantado, começou a me escrever sobre as coisas. E eu então comecei também a escrever para ele, depois começou a telefonar, né? E aí também. Amigos, e aí ficamos amigos, eu fui ao Rio visitá-lo algumas vezes. Ele te encomendou a obra dele ou você espontaneamente eu fiz uma série que eu chamo de Drummondianas, que é toda a relação dele com Minas. Quando ele fala das coisas todas de Minas, né? Mulheres entre laranjeiras, pomar, cantar, todas essas coisas, e eu trabalhei sobre a obra dele com relação a Minas. Depois eu fui ao Rio e falei: ô Drummond, eu já fiz tudo sobre sua obra com Minas, agora eu quero fazer sobre você mesma. Sobre você mesmo. E ele falou assim: mas o que é? Não tem. Eu falei: tem sim, que é o poema A Mesa. Então, o poema A Mesa, que eu tinha lido, e eu achei que era, e é mesmo, ele é um poema doloroso, difícil, em que ele fala da relação dele com a família toda. E ali ele mostra a sua existência familiar. Você construiu painéis a partir daí? Aí eu fiz toda essa coisa, tem até no livro ali, eu levei para ele o estudo todo, eu fiz o estudo e levei também, depois disso, que ele me deu autorização. Então ele me deu ali, um livro sobre... Então ele me deu todas os retratos de família. Entende? Eu tive com os retratos todos de família, que eu trabalhei em cima, né? A mesa. A mesa. Então, isso aqui, a primeira cena é o pai mesmo, tá vendo? É o pai dele. E sempre é uma coisa de memória e de perdas. Então, aqui, por exemplo, é a perda de Minas também. Aqui é a nossa perda gastronômica, que é a primeira perda. Todo mundo comia leitão nas festas, hoje a gente come tender, porque é fácil de cozinhar, né? Interessante. Ninguém come mais, né? Interessante você notar isso. Tudo anotado. Então aqui é a perda da memória. Esse tio, esse avô, ninguém sabe mais a cara dele, a prima perdeu o tanto, essa daqui sobrinha não tem mais cara. Então são as pessoas que vão desaparecendo dentro da memória dele. Aqui é ele e a irmã, e Itabira não é apenas um retrato na parede, essa é uma Itabira antiga. E aqui ele é todo concatenado com outro quadro, porque eu era para viajar, então não pude, tá vendo? Então, a cômoda, onde estão os símbolos da mineridade e os bichos, você vê que tem lagartos aqui. Quando a gente fala cobras e lagartos, eu vou falar cobras e lagartos, né? Então, ele vai falar do pai e da mãe. A gente estava conversando aqui antes sobre uma mulher, talvez,
na arte, seja a mulher mais famosa da história da humanidade, que é a Mona Lisa. Você estava me explicando por que ela ficou tão famosa, aquele quadro minúsculo, e tem toda uma simbologia, e a gente está falando, inclusive, de injustiças que são praticadas com talentos de uma época que ficam à margem da história. Por que a Mona Lisa é a referência? Bom, a sociedade sempre escolhe um ícone, né? Um símbolo. E ele foi escolhido como um símbolo, porque ele resume tudo aquilo que foi a grande conquista cultural da Renascença. Eles aprenderam a perspectiva e eles aprenderam o volume e o claro escuro. E ele acrescenta o esfumato, que é essa coisa que você vem de escuro para claro sem perceber a passagem. E a pesquisa no exterior, como é que foi? Yara em Nova York. Onde que você foi fazer, na verdade, a sua pós-graduação? Como é que foi essa experiência fora do país, numa época que mulheres não faziam pós-graduação e muito menos artistas? Comecei com guiar, depois eu achei que era pouco. Aí fomos a Isabel Pedrosa, que veio e nos ensinou a gravura. Eu achei que era pouco e ela também. Então ela falou comigo: Yara, procura o Guild, que é o pai da gravura brasileira, com quem você vai aprender. Eu fui, levei meu trabalho, aprendi, e ele achou que realmente eu podia estudar com ele. Eu tive com o Guild 1 ano e meio. Aí eu fui para a universidade, já dando aula e tudo, quando eu vi que eu podia ir para o exterior se eu me candidatasse a uma bolsa pelo Pratt Institute. E o que eles pediam? Só o seu trabalho. Então eu enrolei minhas gravuras, mandei e fui aprovada. Então eu fui bolsista do Pratt. Eles me chamaram para estudar lá. E quando eu cheguei, Maria, era tão engraçado, porque a técnica americana de serigrafia e de litografia era tão adiantada, que eles não conheciam quase a xilogravura, que é uma técnica que vem do século XII. Então, eles ficaram... Algo muito artesanal para o nível do que eles estavam praticando. Eles ficaram embasbacados comigo, eu fazendo aquilo, né? Eles ficaram assim, sem saber nem direito como me orientar. A experiência de Nova York não foi na escola, a experiência foi de vida, de museu. Eu não perdia nada ali, eu ia em tudo que você imaginar. Eu fui em todos os balés maravilhosos do século XX, eu fui em todas esses grandes shows musicais, foi Fantasma da Ópera, essas coisas todas maravilhosas. Esse momento está retratado na sua obra, na época? Você se inspirou e dá para perceber que é o momento da Yara? Eu fiz uma série grande. Sim. Eu fiz uma série muito grande de trabalho sobre isso. Então eu vivi muito os museus de Nova York. Produção incrível dentro da UFMG, não tem repartição que a gente vá, não. Que não tem. Na Faculdade de Direito tem um mural, que a gente entra ali na Avenida do Pinheiro, você encontra um mural, ali na porta, e ainda tem uma outra... Lá em cima, na Gameleira. Pois é, como é que foi aquela construção daquele prédio? Porque você tem um painel de um prédio da UFMG, e tem uma história sua, que é quando você estava fazendo a pintura na reitoria, que os militares chegaram e você quase foi impedida de fazer aquela... Como é que é essa história? Não, a história é engraçada. O professor Bozon, que era reitor, me chamou, eu era professora da escola, ele falou: professora, é preciso fazer um retrato do Tiradentes, porque saiu uma lei que obriga toda repartição a ter um Tiradentes. Eu olhei e falei assim, olha, eu estava muito jovem. Eu falei: professor, mas isso é muito jeca. Ele falou: jeca? Como? Eu falei: mas é jeca. E ele falou: mas eu sou obrigada a fazer, o que eu faço? Eu, na hora, sem sentir, falei assim: faz a Inconfidência Mineira. E comecei a estudar a Inconfidência. Durante 8 meses, eu li tudo que você puder pensar, inclusive os autos da devassa.
Eu li tudo sobre a Inconfidência para eu ter uma ideia. Desenhei todas as roupas, todos os móveis, todas as vistas, todas as paisagens, todas as árvores, tudo. Até que 8 meses, e ele me cobrava, falava, e eu falava, não, professor, eu estou estudando. Bom, eu já tinha acabado o painel, isso foi em 68. 69, pôs andame, eu andando para lá, para cá, para arrumar, colocar. Eu estou lá e o reitor tinha falado comigo, oi, Yara, só quero que você faça uma coisa para mim. O que é, professor? Eu não, quero uma frase minha. Falei, professor, eu não sou letrista. Ele falou, não, mas é muito pequena. Qual que é? Condição primeira para cultura é liberdade. Eu falei, não, essa é pequena, eu vou fazer. Quando eu estou com um painel instalado, e eu comecei condição, escrever, porque eu escrevo com dificuldade, com pincel, não é fácil, eu não sou letrista. Aí eu só escuto grito e o povo correndo e aquela confuseira, a polícia militar entrando, gente com metralhadora, o reitor deposto e professor espirrando para tudo quanto é lado, você imaginar. Só vi gente fugindo para um lado para o outro. O que foi isso? Que foi isso? Era 69, era o dia D do 69, que eu não lembro que dia foi esse, mas era a deposição do reitor e a implantação mesmo da militar. Eu estava lá em cima para escrever essa frase, já tinha escrito condição. Aí, nossa, eu apavorei, falei, vou presa, né? Não tem jeito. O que eu faço? E voltei para casa e falei com meu pai. Meu pai era diretor da rede ferroviária federal, que era a coisa mais importante que tinha em transporte, né? Inclusive transportou tropa, essa coisa toda. Então, eu falei, mas meu pai tinha um caráter maravilhoso e ele era o denista até debaixo d'água. Então, eu falei, meu pai... Eu falei, meu pai, o que eu faço? Ele me perguntou, você prometeu que ia fazer? Eu falei, prometi. Ele falou assim, então você vai cumprir. Você vai presa, eu vou ficar com você. Eu não vou deixar você presa. Mas se você por acaso for presa, eu fico com você, não deixo ninguém pôr a mão e tal. Ele era uma autoridade, e a autoridade da Revolução, né? Então, eu levei, eu fui e acabei e fiz isso. Quando eu trabalho com o Instituto Yara Tupinambá, procurando fazer a qualificação das pessoas, ou seja, dar a elas conhecimento para elas trabalharem, eu continuo a mesma pessoa que eu tive com 20 anos. Outside. Entende? A mesma coisa, eu quero... que as pessoas sejam felizes, eu quero que as pessoas tenham trabalho, eu quero que as pessoas se integrem na vida. É a mesmíssima coisa. O seu objetivo no Instituto, porque você leciona na Maison, toda segunda-feira um curso de História da Arte. Quem quiser ser seu aluno, quiser... Tem que ir lá. Tem que ir lá fazer o curso com você. Só. O resto do seu tempo e toda a dedicação do Instituto Yara Tupinambá vai numa outra direção. Vai numa outra direção. Não. Ser curso de arte, não. As pessoas até me perguntam, você ensina pintura? Não, de jeito nenhum. Eu ensino pedreiro, bombeiro, eletricista, costureira, doceira, bordadeira. É isso que eu ensino, é ofício. Muita gente, né? Mais de 5 mil. Mais de 5, 6 mil pessoas, eu nem sei mais quanto. O que é que para você seria uma mulher exibida, assim, num sentido que eu não quero depreciar, porque o exibida também pode ser participação. Olha, é uma mulher... Estar exibida. Não, o que é uma mulher exibida? É uma mulher que dá o seu tijolinho dentro da vida brasileira, dentro da nossa cultura, dentro da nossa existência. É uma mulher que na economia ou na medicina ou na advocacia, ela constrói algo que passa dela mesma. Ela não fica só nela, entende? Não é uma mulher que está preocupada só em ter a casa, ter o carro, ter uma poupança para poder viajar e tal. Ela está preocupada um pouco com o mundo também. Ser meio com esse mundo que nós estamos vivendo. Você acha que a sua profissão
ela, antes de tudo, tem uma função social. Tem uma totalmente. As pessoas, tem uma função social. Possibilidades de vida. Toda uma função social. Primeiro de documentar a história, porque eu acho que se você não tem o seu passado, você não consegue ter o seu presente. Você só consegue saber que você existe quando você sabe que você teve uma mãe, um pai, um avô, uma avó. Se você não sabe disso, você não consegue ser gente. Então, eu quero primeiro que as pessoas sejam gente, né? Eu mostro caminhos. Às vezes não é só o caminho da profissão, eu mostro também o caminho da vida, né? Eu mostro o caminho da vida. Eu te falei que eu tenho uma médica, que eu tenho a maior carinho e a maior admiração, que é a doutora Leda Caporali. A Leda tem uma idade já, né, alta, e ela sai todo dia aqui e vai para Sabará, de graça, de 2 em 2 dias, fazer operação em mulheres. Quer dizer, ela é uma pessoa fantástica. Então, essas pessoas, para mim, elas estão exibindo. Né? Elas estão exibindo, né? o melhor de si mesmo. Nem é o talento, é o melhor de si mesmo, seja a área que for. A Yara Artista uma vez me falou o seguinte, que é a diferença do louco para o artista, como é que é aquilo? Vai, porque eu quero encerrar com essa frase que eu amo, essa frase dela de vida. Isso um psiquiatra, eu perguntei, ô Paulo, qual que é a diferença entre o doido e o artista? Porque eu acho que a gente às vezes tão próximo. Ele falou assim, todos os dois vão, agora o artista dá conta de voltar, o louco fica. A diferença é só essa. Artista e amiga, olha que meu privilégio ter uma amiga dessa. Obrigada, querida. Obrigada, você, viu? A sua arte, o seu olhar sobre mim. Se Deus quiser, viu? Obrigada.